programa Geração Solidária tem um prazer mais uma vez de levar na tua casa, né, esse bate-papo com o naturopata Ramon de Assis, que todo o programa ele abrilhanta o nosso programa, trazendo temas muito importantes, muito ricos, porque a naturopatia tem feito a diferença na vida de muita gente. E legal, desde quando começamos com o programa, com o quadro da naturopatia, onde Ramon de Assis vem fazer, né, abordar os temas que você, internauta, telespectador, tem nos enviado, mas hoje Ramon vai falar para a gente de um tema também que ele é muito rico, né, no que tange a naturopatia. Muito obrigado, Ramon, por nos receber mais uma vez aqui no seu consultório, viu? Obrigado também, Geraldinho, é um prazer estar aqui do seu lado, né, levando essas informações tão importantes, né? E realmente a gente tem encontrado com pessoas que têm solicitado, né, solicitado pelas redes sociais, alguns temas, né? E teve um tema que, curiosamente, foi muito requisitado quando eu abordei no seu programa já há bem tempo, falando aí sobre os temperos e especiarias. E aí a gente criou esse tema hoje, que é a saúde começa na sua cozinha, em função disso, né? Falando desses temperos e especiarias, porque eles são riquíssimos, são muito baratos, para não dizer muitas vezes até de graça, e realmente transformam a saúde das pessoas. Nossos antepassados, eles usavam mais os temperos assim, não usavam? Com certeza. E falando de Brasil, né, a nossa herança indígena é maravilhosa, né? Os índios já sabiam ali, né, já eram doutores ali no uso de plantas, de hortaliças, né, no cultivo e no preparo dos alimentos, com muitos desses o que a gente chama hoje de temperos e especiarias, já utilizava muito disso, né? A exemplo disso, já que eu citei os índios, né? O urucum e o açafrão, né? O urucum e o açafrão já utilizavam, porque nós temos o açafrão brasileiro, né? Vale ressaltar que um dos países que mais utiliza do açafrão no mundo é a Índia. Legal, hein? Só que o açafrão de lá é um açafrão diferente, é outra planta que comunga do mesmo bioativo medicinal, que é a curcumina. Tanto o urucum, né, Bixa orellana é o nome científico, e o nome científico do nosso açafrão brasileiro é a cúrcuma longa. Todas as duas plantas eram utilizadas para as pinturas de pele. Olha que curiosidade, elas promovem uma fotoproteção. É o mesmo que os filtros solares hoje a gente compra para ter, claro que num patamar bem menos forte, né, diria assim, mas tanto o urucum quanto o açafrão já promove uma fotoproteção, tanto no uso externo, como quando a gente usa mesmo, quando a gente ingere esse alimento. Que legal, hein? E depois a ciência, olha só, parecia que era só um acaso, né, que os índios utilizavam de tudo isso. Mas aí a ciência veio a comprovar que um dos mais poderosos antioxidantes do planeta hoje é reconhecido, dado esse título ao açafrão. Olha, brasileiro, ou todos, da Índia também. Aí, o da Índia também. Tem propriedades diferentes, claro, mas essa é em comum. Então, um poderoso antioxidante. Então, sabe, por exemplo, que famílias e culturas que utilizam mais do açafrão têm menos incidência de câncer, exatamente por causa desse poder antioxidante. E também ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. Então, olha só, por que o tema, né? A saúde começa na sua cozinha? Porque nós podemos ter esses temperos e especiarias, tais como o açafrão, que vai dar um colorido especial aos nossos preparados, mas também vai trazer muita saúde. Mas muita gente me pergunta, Ramon, mas só um pouquinho que a gente usa no tempero faz diferença? Faz diferença, claro que faz. Mas a gente vai estender hoje dizendo o urucum, né, que é o Bixa orellana, já tem estudos. Também é tempero, também é utilizado. Olha. Ele é popularmente chamado de coloral. Estudos modernos, né, recentes, já mostram a eficácia do uso do urucum na prevenção de problemas de próstata. Legal, hein, olha que maravilha. Isso como tempero também. Já como tempero. Olha. Porque se você quer uma prevenção, os temperos já vão ser perfeitos para isso. Ah, não, mas eu já preciso de me tratar. Aí procure um naturopata, que eu vou passar aí as plantas certas para o seu organismo, nas quantidades devidas para algum tratamento. Mas eu não estou falando de tratamento, eu estou falando de promoção de saúde, já com os temperos e especiarias. E olha só que interessante, eu tive um querido professor que sempre falava, salva a sua pizza colocando orégano nela. Né?
Então, assim, realmente. Por que o salva? Porque a gente já sabe, né, que a pizza não é um alimento saudável. Mas ele brincava com isso, querendo dizer o seguinte, que o que a gente puder utilizar desses temperos e especiarias, o orégano é maravilhoso. O equilíbrio, vai dar o equilíbrio, né? Além do sabor, né, que é, né, muito agradável, né? E muitos cozinheiros e cozinheiras já utilizam do orégano aí para vários preparados, inclusive. Mas o orégano no nosso organismo, ele é um antibiótico natural. Muito interessante. O chá de orégano é antitussígeno, ele ajuda na depuração, na limpeza das vias respiratórias, tem efeito antibiótico, tem efeito antifúngico. Quantas e quantas vezes, né? Ou eu não prescrevo pomadas ou géis ou cremes, por exemplo, íntimos, né? Que vai usar o orégano para tratar ou prevenir candidíase nas mulheres ou nos homens. Olha só que interessante. Um orégano. Ah, mas dá para me usar ele? Dá para usar, né? Tendo essa planta em casa, os meus pacientes que já sabem, né? Que eu dou uma assistência plena para os meus que bom, os meus pacientes têm um acompanhamento, né? Hora mensal, hora bimestral comigo, mas eu dou assistência o tempo todo para eles. Às vezes está lá, ô Ramon, aconteceu isso, o que eu posso usar? Eu pergunto, o que você tem em casa de tempero? Ah, eu tenho orégano, eu tenho tomilho. Opa, então faz um chazinho assim, dessa forma, e usa dessa forma, e a gente já pode resolver vários probleminhas tendo apenas os temperos e especiarias que a pessoa usa onde? Na cozinha. Olha que interessante. Que legal, gente. Rico demais. Além disso, né, eu estendo aí, eu falei do orégano, tem 2 temperos. Eu falei do tomilho, né? O tomilho é fantástico. Para você ter uma ideia, o tomilho foi tão estudado que ele tem uma ação antiprotozoária. E o tomilho, assim como o boldo, assim também como a guaçatonga, são plantas que podem neutralizar a ação do protozoário Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que está presente em quem tem a doença de mal de Chagas. Olha só, uma doença tão... que a ciência não soube conduzir, não consegue tratar pelos meios alopáticos. Nós temos plantas que conseguem um bom controle desse protozoário. Para além disso, né, falei do tomilho, que também dá, né, chás maravilhosos. A noz moscada, né, muito utilizada, inclusive no Nordeste brasileiro, o coentro. São plantas, por exemplo, falando da noz moscada, é um estimulante, é um tônico do sistema nervoso central. Né? A gente pode, por exemplo, prevenir labirintite com o uso frequente da noz moscada na carne que a pessoa vai temperar na sua casa. O temperinho, então. Ou se a pessoa for acometida, por exemplo, de uma virose, né? Aí ela está lá com uma virose, diarreias, vômitos, o chá da noz moscada vai ser um antidiarreico, vai ser tem uma ação antimicrobiana que vai estar tratando esses problemas de modo caseiro. Olha só, a noz moscada. Já o coentro, né, que também tempera aí, o Nordeste conhece bem esses recursos aí, é uma das plantas que tem o maior poder fitoquelante da natureza. E o que é o poder fitoquelante? Tem a caracteriza de fitoplanta quelar, grudar e arrastar para fora do nosso corpo o excesso de metais pesados. Outras 2 plantas maravilhosas, principalmente no período agora do inverno, né, que acometem muitas doenças respiratórias, o manjericão e a manjerona. São outros temperos maravilhosos, muito utilizados, que tendo em casa, um chazinho deles vai ajudar aí a tratar de gripes, resfriados, bronquites. São plantas estratégicas para melhorar os sabores dos nossos pratos, mas também já tem uma proposta terapêutica e de promoção de saúde maravilhosa. Então, o convite que a gente faz, né, para todos que nos acompanham, que conheçam, né, que ao invés de buscar ali temperos industrializados que só vão fazer mal para a gente, busque isso, né? Lá em casa a gente tem um monte de temperos e a depender do que a gente for preparar, a gente usa alguns, usa outros, mas sempre tendo ali uma riqueza para melhorar os sabores, mas também tendo uma proposta anti-inflamatória e de promoção da saúde. Você tem essas informações nas suas redes sociais lá no Instagram? Sempre tem. A gente está sempre postando aí no Instagram uma dicasinha ou outra, né? Como eu brinco, em doses homeopáticas, para que as pessoas possam ir absorvendo, aprendendo e aplicando no seu dia a dia. É isso aí. Tá tudo lá.
Gente, é isso mesmo, aplicar a naturopatia no seu dia a dia, na sua vida e essa riqueza da cozinha que você pode estar lá ao seu alcance, não é isso? Tá, Ramon? Isso, exatamente. Bom, quero te agradecer muito, Ramon, por nos presentear com um tema tão rico e, claro, vamos cuidar da nossa saúde, vamos prevenir, vamos combater causas de doenças usando a naturopatia. Está aí no Rodapé da TV as informações, contato com o naturopata Ramon de Assis para você acessar as suas redes sociais, enfim, se deliciar dessa riqueza que é a naturopatia para a vida da gente. Tá bom? É isso aí.